E aí pessoal, beleza? Pessoal, seguinte. Desculpa, pessoal, boa tarde, beleza? Agora sim vamos iniciar, né? Limite de 15 minutos aí. Continuar o assunto, gente. Tá? Eu vou abrir aqui o Excel. Hoje eu vou trazer algumas funções. Agora não, daqui a pouco. Algumas funções novas, tá? Pra gente abordar aqui na aula. E acredito que vou precisar ainda de mais uma ou duas aulas para concluir esse assunto básico, tá? Eu acho que o curso em si ele vai ter aí entre, eu programava para 10, mas eu acho que a gente vai ter 12 encontros, tá? No problem. Ok? Então, gente, algumas funções que a gente vai trazer para hoje. Antes disso, eu vou apresentar um recurso para vocês, que é o recurso de obter dados externos, né? E imagina que você tem um conjunto de dados externos. Eu vou aqui apresentar para você aqui no bloco de notas. Imagine que você recebe um conjunto de dados dessa forma. Vamos imaginar que sejam notas de alunos, né? Algo bem básico assim. Então eu tenho aqui notas, e aí eu teria um ponto e vírgula, na verdade aqui alunos, né? Ponto e vírgula, notas, tá? Dou um N, um Enter, aí tá lá. João tem nota 10. Maria, nota 10. Carlos tem nota 9. Amanda tem nota 8. José tem nota 8. E Letícia tem nota 9. Vamos dizer isso aqui. Então você tem um conjunto de dados aqui estruturados de que maneira? Ó, você tem que um dado aqui, o nome alunos, é separado por um ponto e vírgula por notas. Eu tenho que a cada linha esse mesmo padrão, tá? Existe um formato chamado CSV, que significa separado por vírgulas, mas que na verdade você pode fazer da forma que você quiser, separar, por exemplo, aqui por ponto e vírgula, e salvar isso aqui, tá? Como este formato. Eu vou salvar aqui nessa pasta. Então tá aqui salvo, vamos dizer, notas, tá? E o formato aqui, vou botar todos os arquivos, .csv. Tá minúsculo, mas tanto faz, tá? Salvar. Então, notas.csv. Se eu quiser importar esses dados para dentro da planilha eletrônica, eu faço isso vindo aqui em dados, obter dados do arquivo de texto ou arquivo CSV. Existem vários outros formatos. Se for trabalhar com dados, você vai conhecendo formatos JSON, XML ou de uma própria planilha eletrônica, né? Então, se eu coloco essa opção, eu venho aqui lá onde está o meu camarada, que eu acho que está aqui. Não. Tá aqui, notas. E eu mando importar. E ele, quando eu importo, ele já traz aqui como ele identificou. Ele identificou que existe um cabeçalho, alunos e notas, e já estruturado numa planilha eletrônica. Ele delimitou aqui por ponto e vírgula, mas às vezes eles não encontram. Às vezes, se você botar aqui 2 pontos, ó, o delimitador, ele não vai conseguir separar isso aqui. E ele vai importar tudo na mesma linha. Não é isso que você quer, né? Nem é por vírgula, mas é por ponto e vírgula.
Você pode utilizar sinal de igualdade, espaço, tabulação, que é um tab para separar cada dado. Nesse caso é ponto e vírgula. Eu posso tentar transformar dados, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, em outras opções, nas próximas práticas a gente faz isso. E eu mando carregar. Ele vai carregar isso aqui, só para que vocês saibam, ele já carrega como uma tabela no Excel, tá? É tanto que isso aqui, esse espaço aqui de A1 até B7, está como tabela, é tanto que essas duas opções aqui aparecem. Ó. E isso aqui é uma consulta desta tabela. Então, ó, design da tabela, essa tabela tem um nome, ó, nome de tabela. Né? Isso vai servir para muitas coisas no Excel. É o seu estudo, né? Aprender Excel não é simplesmente conhecer a fórmula, tá, gente? Isso que a gente está fazendo, essas primeiras aulas, é um Excel básico. Né? Por isso que é de suma importância que vocês façam 3 coisas. Assistam essa aula, seja ao vivo ou depois. Assista a aula de Excel gravada e assista a aula de e faça atividade, tá bom? Eu posso voltar isso aqui para um intervalo comum, como isso aqui é um intervalo, tanto que quando eu clico aqui fora, ó, some aquelas duas opções, quando eu clico aqui dentro elas aparecem, porque eu estou clicando dentro de uma tabela. É tanto que se eu quiser inserir dados nessa tabela, basta eu colocar aqui o cursor, né, na última célula e pressionar Tab, ele vai automaticamente, ó, criando linha nessa tabela. Tá? Isso é um recurso novo do Excel, tá? E a gente vai aos poucos utilizar ele aqui nas algumas práticas, e aí eu já estou apresentando a vocês. Eu posso voltar isso aqui para ser um intervalo. Eu seleciono todo ele, clico aqui no design da tabela e tem uma opção, converter em intervalo. Ele me pergunta que, ele diz que isso vai remover a consulta da planilha, né, e vai converter isso no intervalo normal. Eu vou cancelar simplesmente por uma questão, gente. Se você, por exemplo, adicionar aqui nesse arquivo original, por exemplo, é possível você fazer isso aqui, ó, Ricardo tirou 10 e Joelma tirou 7. Eu posso salvar isso aqui. Esses dados, na verdade, é uma consulta, né? naquele conjunto de dados. Perceba que eu vim aqui, ó, pressionei atualizar, os dados apareceram aqui. Porque isso, na verdade, é uma consulta a esse conjunto de dados aqui. Na verdade, os dados estão aqui, ó. Certo? Se eu tirar, salvar esse arquivo, ele some daqui. Eita! Tá apresentando agora, né? Desculpa aí, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a aula, tá? Depois vocês assistem aí esses 8 minutos. Pode ser? Eu tô sem áudio, tá? Eu tô sem som, tá, Marina? Pronto. Agora eu tô com som. Eu consegui ver agora, tu ligando pra mim aqui, eu me toquei. Pronto. Mas olha, eu vou tempão mandando mensagem. Mas é porque eu não olho. Pra você ver, essa é uma prova que eu não fico vendo no celular, tá vendo? Eu vou apresentar rapidamente o que eu falei. E vocês... Vai ter aula gravada, né? Na aula gravada sai, tá? Aí vocês assistem só os 8 primeiros minutos. Mas vamos lá. Mas se você grava a tela, aí como é que a gente vai estar? Na aula gravada aparece, pessoal. Na aula gravada aparece, porque eu tô gravando a aula aqui, tá? Tô gravando no meu computador. Mas vamos lá. Desculpa aí mais uma vez.
que eu estava fazendo, galera, era o seguinte, tá? Eu vou rapidamente voltar aqui. Eu criei este arquivo aqui, ó, no bloco de notas. Alunos e notas. E separei por um ponto e vírgula cada linha daqui, ó. Alunos e notas. Aí chamei aqui João, dei um enter. João tirou 10, Maria tirou 10, Carlos 9, Amanda 8, José 8, Letícia 9. Certo? Foi isso que eu fiz. Vim aqui e salvei esse arquivo. Expliquei que eu salvo ele como um arquivo chamado notas.csv. CSV, eu escrevo aqui, ó, notas.csv. Que significa, em inglês, separado por vírgulas, tá? Valores separados por vírgulas. Tá aqui, ó. Salvei ele aqui. Botei um ponto CSV, marquei aqui todos os arquivos para não ficar como arquivo texto, certo? Não é um TXT, tem que ter cuidado. Salvo como CSV. Tá aqui, ó, tipo, arquivo de valores separados por vírgulas do Microsoft Excel. Salvo. Estava aberto aqui, salvei. Ok. Eu vou até excluir aqui isso. E vou obter esses dados que estão aqui, tá? Dados. Obter dados. Eu posso vir direto aqui, ó, do texto ou arquivo CSV. Porque muitas vezes a gente tem dados, gente, que vem do mundo exterior, tá? Então, obter dados de arquivos CSV. Achei aquele meu arquivo que eu salvei, notas, ó, e vou importar. Quando eu importo, ele já detectou que esses dados estão separados por ponto e vírgula. Nem sempre isso acontece. Aqui é um exemplo bem simples, ele vai detectar. Mas às vezes ele não detecta. Então, quando ele não detecta, fica assim, ó. Numa única coluna, ele não sabe, ó, ele chamou de colo 1. Ele não sabe que alunos seria um cabeçalho, junto com notas. Tá? Quando você sabe que é ponto e vírgula, você já marca, você diz a ele que é ponto e vírgula. E ele aqui, ó, separou, ó, alunos e notas. Eu posso tentar transformar esses dados, que não é preciso nesse caso, é muito simples. A gente, em outras oportunidades, vai trabalhar com transformação de dados, né, quando a gente tiver dados bem mais complexos. E a gente carrega aqui. Quando eu carrego, ele carrega para mim, na planilha, fazendo uma consulta. E essa consulta é adicionada a uma tabela no Excel. Como é que eu sei isso? Quando eu clico aqui em cima, é isso aqui, ó. Não é porque tá verdinho não, tá? Que é uma tabela. Isso é só formatação. Aqui, ó, onde tem esses dados, isso aqui é uma tabela. É tanto que quando eu clico aqui dentro, design da tabela. Ou a consulta. Eu posso excluir a consulta, editar, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes aqui que não faz parte do momento. Isso aí, mais pra frente, até no fim do curso, eu faço alguns outros comentários. Mas como eu disse a vocês no início, Excel é trabalhar, mexer, aprender. Mexer não é simplesmente aplicar fórmulas. E muito menos escrever planilhas aqui, né? Digitar valores e calcular simplesmente uma soma. Isso aí é primeira aula do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Então isso aqui é uma tabela dentro da planilha. Tá? Isso aqui não é um intervalo. É tanto que quando eu clico aqui em qualquer outro lugar, isso aqui é um intervalo. Some. Cadê que não aparece aqui aquelas opções? Aqui não. Design da tabela. Isso é uma tabela. Ele está consultando os dados que estão aqui nesse arquivo. Beleza? Está consultando. É tanto que aí foi o que eu disse. Se eu chegar aqui e adicionar Felipe, ó, Felipe tirou 8. Felipe. Aí eu digo aqui, e Samara tirou 7. Salvei esse arquivo, o original, né, onde estão os dados. Aqui continua assim, mas quando eu venho aqui e na design da tabela e mando atualizar, ó, atualizar os dados, ele já vai trazer Felipe e Samara, que estão aqui nesse arquivo. Porque na verdade isso aqui é uma consulta àqueles dados. Tá? Isso é uma tabela.
Se eu fechar essa tabela, ou seja, se eu converter isso em um intervalo, ele vai dizer, isso vai remover a tabela, a definição da consulta da planilha, converterá a tabela no intervalo normal. Se eu botar OK, agora é um intervalo, né? Porque tá verde e branquinho, que eu posso alterar os dados aqui, ó. Samara agora tirou 8, salvo, e aqui nem a opção mais aparece. Beleza? Isso aqui é um intervalo agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou importar um conjunto de dados agora aqui. Eu vou até parar a gravação, que eu tenho alguns dados que são sensíveis. E aí eu vou parar e depois volto, tá? Estou voltando aqui. Então a gente, ó, quando importou os dados, olha como vê esses dados. Um número de reserva. Eu vou converter logo isso aqui em um intervalo, tá? Ok? Ele chama aqui a planilha pelo nome do arquivo, né? Número da reserva, data de entrada, data de saída e tudo mais. Esse formato aqui personalizado, com a data e a hora. Isso é importante você saber que você pode fazer isso aqui em mais formatos. E tem essa formatação aqui. E alguns status, ó. Ok, cancelado by guest e tudo mais. Quantos quartos, quantas pessoas, quantos adultos, quantas crianças, o valor. Veja que coisa, gente. Você tem agora aqui que trabalhar com esses valores. Isso aqui é o valor. 167 no formato brasileiro. Isso aqui é real. Como é que eu vou pegar esse valor aqui e transformar em reais? Né? Como é que eu vou pegar esse valor aqui de comissão e transformar em reais? Então, isso aqui é algo que a gente depois vai fazer utilizando as funções que a gente já aprendeu. Né? Mas hoje, agora, o que eu vou trazer para vocês, algumas funções novas aqui. Eu vou abrir nessa outra planilha e depois a gente vai voltar, tá? Que é a função mod. Para que serve essa função mod? Que vai retornar o quê? O resto da divisão de um número. Então, por exemplo, vamos colocar aqui valores, tá? Lembra da função aleatório? Aleatório. Certo? Vou pegar esse aleatório e multiplicar por 10. Vou puxar aqui. Colocar esses valores. Diminuir essas casas decimais. Tá? Vou colocar outro aleatório aqui. E multiplicar por 10. Puxar aqui até o 30, né? Selecionei toda a coluna, tiro as casas decimais, ó. Tudo bem, vamos aplicar as funções aqui. Vou adicionar uma linha aqui, tá? Função mod. Veja que sempre ele está mudando isso aqui, né? Porque toda vez que eu faço uma atualização ele muda esses valores. O que seria a função mod? Seria uma função que vai calcular o resto da divisão desse valor, ponto, vírgula, por esse valor. Esse valor vai ficar mudando. Então, para evitar isso, aqui eu estou pegando, na verdade, isso. Pronto. Para evitar isso, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V com valores, apenas com valores, porque agora eu tenho valores fixos aqui, tá? Então, qual é o resto da divisão desse por esse? Aqui o valor é menor, né? Eu posso até fazer de um jeito diferente. Vou botar aqui só igual, aleatório, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aqui eu dou um Ctrl C, colar só os valores, fica fixo. Pronto. Tá muitas casas decimais, tá? Então o resto da divisão desse por esse.
Esse aqui, por exemplo, ó, o resto vai dar 0, né? Porque aqui esse valor não está exato, tá, gente? Ó, esse valor não está exato. Por isso que não deu 0 aqui, tá? Ainda é bem próximo. Então isso é a função mod. Beleza? Existe também uma função, gente, chamada função lim. Olha o que ela vai fazer. Acho que é linha assim. Lim. Vai retornar o número da linha. Às vezes é importante você ter essa informação. Vai retornar isso aqui, ó. Simplesmente o número da linha. Tá? Outra função que às vezes a gente utiliza para resolver problemas, né? A função arredondar e a função int. Aí é que tá, ó, a função arred, eu não lembro se eu falei dela, mas vamos lá. Igual arredondar quem? Eu quero arredondar esse cálculo de mod. Deixa eu ver aqui, C2. Para quantos dígitos? Né? Quero arredondar ele para 2 dígitos. Era. Tirar isso aqui. Arredonda o número até uma quantidade especificada de dígitos. Beleza? Opa. Arred C2. Ok? Ó, só vai pegar 0,0 aqui. Outro é a int. Função int. Trabalhando com números, né, gente? Arredonda o número para baixo, até o inteiro mais próximo. Se eu pegar a função int desse cara aqui, por exemplo, vou tirar, ele vai dar sempre 0 ali, né? Porque o resto das divisões está dando 0. Deixa eu ver aqui. Tá, vou arredondar esse A2 aqui. Fica melhor de vocês entenderem. 3, certo? Arredondar não, né? Na verdade eu estou truncando. Sempre vai ser um inteiro. Aqui foi 0 porque se eu aumentar as casas decimais, ó, eu vou ver que o inteiro ali na verdade é 0. Eu vou até deixar essas casas decimais mais. Aumentar essas casas decimais. Beleza? Outra função aqui. Mais uma. Existe também uma funçãozinha chamada rept, mas aqui ela não teria muita. Eu posso pegar esse valor aqui, por exemplo. Rept. Eu vou repetir. Ó, rept. Tá aqui ela. Eu vou repetir um certo texto uma certa quantidade de vezes. Por exemplo, eu quero que você repita o texto asterisco quantas vezes? As vezes que tem F2. Parece 3 asteriscos. Então, às vezes você quer... Por exemplo, imagina aí numa avaliação. Você tem uma... Lembra lá que a gente tinha umas... Isso aqui, ó. É meio que serve quase como um mini gráfico, né? Você quer comparar isso aqui. Você pode até botar aqui, ó, rept. Desculpa, rept um asterisco. 10 vezes. Então você olha para João, você vê que ele tem uma avaliação, né? Uma nota maior. Você não precisa olhar para o número 10 e comparar com os outros valores. Visualmente você enxerga isso. É muito usada essa função para isso, tá? Uma outra função seria... Ah, tá. Eu acho que
Tem uma outra função interessante que a gente pode utilizar, mas nesse contexto aqui é a função combine, uma função de combinar, né? Quantas combinações eu tenho, por exemplo, quando eu jogo na Mega Sena, quantas possíveis combinações de números eu tenho, né? Ela faz isso. Então deixa eu ver aqui a função combinar. Imagina aí que eu vou jogar aqui uma função aleatória aqui. Um aleatório entre 1 e 60. E aí eu faço 3, 4, 5, 6 jogos. Aí, ó, joga na Mega Sena. Então, quantas combinações eu teria dessas aqui? De 1 a 60. Como é que eu faria isso? A função combinar. Então eu posso combinar. Posso botar aqui números. Deixa eu apagar isso, tá? Então eu vou botar aqui números de 1 até 30. Errei. Aqui. Números de 1 até 30, certo? E aí quantas combinações eu tenho aqui? Quantidade. Se eu quiser jogar, vou começar com 1 não, vacilei. Vou começar aqui com 10. 10, 20, olha isso, tá? 30. Aí você seleciona esses 3, marca aqui, ó. Ele sai, peraí. E só puxa, ele sai fazendo já de 10 em 10, tá? Vai até 300, pronto. E se eu tiver uma quantidade, até 30. Então, quantas combinações aqui eu tenho? Vamos usar a função combine. Igual combine números e o número escolhido, né? 10. Eu tenho 10 combinações. Óbvio, né? Quantas combinações eu tenho de 1 a 10, sendo que eu só posso escolher um número? 10. E de até 20 valores, não necessariamente de 1 a 20, tá? Mas 20 valores, sendo que eu posso escolher de 2 em 2 valores. Aí a gente já tem que calcular, né? Dá para fazer de cabeça. O número começa a crescer aqui. E em certa hora, se vocês observarem, a gente tem aqui o exemplo da Mega Sena. Eu tenho 60 números, onde eu escolho 6. Quantas combinações eu tenho? Né? 50 milhões, mais de 50 milhões de combinações. 63.860. Beleza? Entendido aí? Pronto. Essas são funçõezinhas básicas que faltava a gente falar sobre. E eu vou continuar aqui com mais algumas funções lógicas, tá? Dúvidas aí? Marina levantou a mão. Vou ligar aqui. Quer falar, Marina? Só um momentinho. Quer falar, Marina? Foi na hora que tava com problema. Aí eu já... Tá bom, tá bom. Tá bom. Então vamos voltar para cá. Finalizando essas funções mais simples, gente. Eu tenho um arquivo aqui que eu posso abrir para vocês também e disponibilizar com várias funções de Excel. Tá? Mas aí
vou trazer para vocês aqui uma outra função, um outro tipo de função, que é a função lógica I e OU. Tá? Funções lógicas I e OU. Para quem nunca viu falar na tabela verdade, eu vou criar aqui uma tabela verdade. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó, função I e função OU. Se eu tenho aqui um valor que eu chamo de verdadeiro, certo? Eu vou até botar assim, igual verdadeiro. Igual verdadeiro, tá? Isso aqui eu estou dizendo que aqui é um valor chamado verdadeiro. Não é um texto não, tá, gente? É uma condição que foi verdadeira, tá? Aqui eu tenho verdadeiro. Se eu uso a função e pergunto, gente, é verdadeiro que o Brasil é um país da América do Sul? Sim. É verdadeiro que o Brasil foi 5 vezes campeão mundial de futebol? Sim. Então se eu disser, é verdadeiro o quê? O Brasil é um país da América do Sul e foi 5 vezes campeão do mundo de futebol. A sentença completa é verdadeira, ok? Lógica básica. Então, quando eu uso a função I, como é que eu uso essa função aqui? Ó? Quando eu faço igual I, eu abro parênteses e pergunto, verdadeiro N2 e esse? Verdadeiro, usando a função I. Né? Se aqui eu boto igual falso, aqui muda para falso. Por quê? Usando a função I, se eu digo Brasil é um país da América do Sul, verdadeiro, e digo o Brasil foi campeão 6 vezes, é falso. Então se eu disser o Brasil é um país da América do Sul e que foi campeão 6 vezes, então a sentença toda não está certa. Então é falso. Por isso que o I funciona assim. Então eu vou construir aqui rapidamente a tabela verdade do I e do OU, tá? Deixa eu ver como é que eu faço. Igual. Deixa eu ver como é que eu deixo aqui, tá? Igual verdadeiro. Igual verdadeiro. E verdadeiro. Né? Igual verdadeiro. Igual falso. Igual falso. Igual verdadeiro. Igual falso. Igual falso. Então, esse aqui é S1. Esse aqui é S2. Detalhezinho importante, gente, preste atenção, sempre que eu escrevo um texto, ele alinha aqui à esquerda, né? Quando eu escrevo um número, ele alinha à direita. Isso é importante que vocês percebam, tá? Na planilha. Então aqui o I e aqui o OU. Isso aqui vai ser o quê? Igual I. Responda para mim. O que é isso aqui? Verdadeiro. Vou puxar, né? O resto vai dar falso. Porque verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Falso e falso é falso. Tá? Como é que funciona o OU? Mesmo jeito. Igual usando uma função OU. Eu posso até arrastar assim, tá? Sentença 1 e sentença 2. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Se eu digo o Brasil é campeão do mundo 6 vezes, ou é um país da América do Sul, ou um ou outro, aí eu posso dizer que tudo é verdadeiro, tá? Porque ele está dizendo ou um ou outro. Então, essas são as funções I e as funções OU. Beleza? Eu vou voltar agora aqui para as notas. Vou adicionar só uma coluna aqui. E vou trabalhar com uma outra função que vai me dizer se essa nota é uma nota alta,
alta, uma nota baixa. A gente vai parametrizar isso. Então, além das notas, eu vou adicionar uma coluna aqui com a frequência. A frequência de cada aluno. Né? Então, eu vou botar aqui a frequência teve 100, 80, 95, 98, 85, 75, 70 e 93%. Eu quero isso aqui em porcentagem, então eu vou selecionar tudo, marcar porcentagem. Como já tinha botado o valor, eu tenho que diminuir, né? Aqui são as casas decimais, tá? Eu tenho que diminuir o quê? Eu quero por cento. Veja, se eu quero por cento, eu tiro esse valor aqui, boto geral. Na verdade, se eu quero 100%, eu boto 1. Por quê? Quando eu colocar percentual, vira 100%. Né? Então, eu vou botar aqui 8. Aqui é 9,5. Aqui é 9,8. Desculpa. 0,95. 0,8. 0,98. 0,85, 0,75, 0,7, 0,93. Isso aqui, se eu botar em percentual, aí ele vai transformar corretamente, beleza? Então vamos lá. Aqui é a nossa nota, né? Então eu quero adicionar uma nova coluna, que eu vou usar uma função se. Eu estou botando o se aqui só para vocês saberem, né? Que eu vou dizer assim, ó, se ele tiver uma nota acima de 9, o conceito dele, eu vou chamar isso aqui de conceito. O conceito dele é A. Então eu vou parametrizar isso aqui, ó. A é uma nota maior ou igual a 9. B é uma nota que é maior ou igual a 8, mas ele tem que ser o quê? I menor do que 9. Não é isso? C é uma nota maior igual a 6 e menor do que 8. D e E. D é uma nota que é maior igual a 3, mas tem que ser menor do que 6. E é uma nota que é menor do que 3. Vai ter aqui o caso. Então, como é que a gente faria isso? Vamos lá. Conceito. Usando a função se. Se é a função. Eu vou abrir aqui. Ó. Primeiro parâmetro da função é pergunta o teste. Então, eu vou perguntar se esse valor que está aqui em B2, ele já marcou para mim, é maior do que? Do que o quê? Meu padrão lá, ó. 9. Maior ou igual a 9. Lembra dos operadores que a gente já estudou? Maior ou igual a 9. Se isso for verdadeiro, coloque um texto. Lembra, sempre que eu for colocar dentro de uma função um texto, é entre aspas. A. Só isso. Se for falso, não me diga nada. Então eu nem coloco. Veja, o valor se verdadeiro está entre colchetes. É um parâmetro opcional. O valor se falso também. Eu só vou fazer isso. Ó, esse apareceu um A. Beleza? Aqui, eu vou puxar a mesma fórmula para todo mundo. Olha o que aconteceu. Aqui é A porque é 9. Aqui apareceu falso. Por quê? Porque ele não satisfez a condição de ser maior ou igual a 9. Então eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Tá bom, se não for maior ou igual a 9, valor falso, coloque então um B. Funcionou para esse. Ele está dando aqui um avisozinho, ó.
A fórmula nesta célula é diferente das fórmulas nesta área da planilha. Ele está dizendo que a fórmula aqui em D5 é diferente das que estão aqui, ó, no mesmo canto. O ideal seria eu ter feito aqui, né? Isso aí eu faço propositalmente, viu, gente? Sério mesmo. Ó, por quê? Eu agora arrasto daqui, né? Vamos ver? Oh, funcionou. A maior ou igual a 8B, B, A, B, B? Não. Se a nota é 7 é para aparecer um C. Mas tá para aparecer um B aqui. Por quê? Vamos interpretar a fórmula. Né? Você está dizendo o seguinte, ó. Se for maior ou igual a 9, esse é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, separado ponto e vírgula, aparece o texto A. Se não for o valor falso, aparece o texto B. É o que ele está dizendo. Não é maior do que 9, então ele bota B. Como é que a gente conserta isso? Em várias formas, tá? Eu vou copiar isso aqui, trazer para cá, só para explicar a vocês. Se isso aqui for verdadeiro, A. Se isso aqui for falso, né, B9, no caso B9 é 7, vem para cá. E o que é que vai ter aqui? Uma forma de resolver isso é colocar outro se aqui dentro. Eu faço outra pergunta. Então eu pergunto o seguinte: se então for falso, pergunta assim, você não bota mais o igual, né? Se B9 então for maior ou igual a 8, ponto vírgula, bota um B. Se não for, coloque um C. E lembre de fechar o parêntese, porque eu abri um novo parêntese aqui e esse aqui está fechando esse. Ó. Então, a primeira condição é essa. Se for verdadeiro, vem para cá. Se for falso, ele faz isso aqui tudinho. Aí, quando ele vem para essa, para dentro, ele pergunta, é verdadeiro? Faz o B. É falso? Faz o C. Porque se ele não for maior do que 9, ele vai entrar aqui. Maior ou igual a 9. Se ele entra aqui e não é maior ou igual a 8, se ele é maior ou igual a 8 e menor do que 9, vai ser B. Se ele não é maior ou igual a 8, é porque ele nem é maior do que 8, nem é maior do que 9. Vai aparecer o C. Isso aqui vai funcionar, tá? Vai aparecer o C. Isso aqui vai funcionar. Agora, eu posso perguntar de outras maneiras, tá? Eu posso perguntar de outras maneiras. Essa foi uma forma de fazer. Outra forma de você... Lembra que você vai ter que colocar isso aqui, né? Para todo mundo. Porque se aqui virar um 5, ferrou, né? Vai virar B, ó. Então, eu melhorei. Mas eu só estou trabalhando aqui, gente. Opa, tem alguma coisa errada aí na célula, né? Vamos ver o que foi, né? Aqui é CB. Aqui é B2, tipo. B2. Tem que ter cuidado. Só estou conseguindo resolver o problema do A, B e C. Mas do D e o E não. Se eu botar um 0 aqui, ele vai dizer que é C. Bem, para resolver isso, você pode continuar a brincadeira aqui. Dentro desse C, você faz outro se. Pergunta se B9 é maior ou igual. No caso, se não é a 8, né? Se é maior ou igual a 6, que é o terceiro parâmetro lá. Se for, coloca um C. Se não for, mesma coisa. Você faz um outro se, perguntando. Abre e fecha parênteses sempre. Mas olha como vai ficando difícil de entender, gente. B9 maior ou igual a 3. Coloca um D.
E se não for, aí sim você põe um R. Precisa de 4 Cs aqui, né? Se eu copiar isso, jogar aqui no DB9, né? Dá um C, eu vou subir. Do mesmo jeito que eu posso descer, eu posso subir, tá, gente? E agora se você bota aqui um zero, ele passa para E. Veja, aqui vocês entenderam de uma vez por todas a função si. Porque olha quantos si eu usei. Se esse for maior do que 9, já é o A. Acabou aqui a função, acabou aqui a fórmula, né? Se não for, é isso aqui tudinho. Aí ele vem para esse. Tudo bem, se não é. É maior do que 8, vamos dizer que fosse o valor 0, né? Se for, é B. Se não for, é isso aqui tudinho. Na verdade. Se for maior igual a 6, é o C. Se não for, é isso aqui tudinho. Se for maior igual a 3, é o D. Se não for, aí sim, ele termina no E. Tá? Você tem outras maneiras de fazer isso? Tem. Uma delas, você pode tentar fazer, a gente já está chegando no fim da aula, com a função I. Com a função I. Tá? A função I vai fazer o seguinte, ó. Você vai perguntar: ele é maior ou igual a... Aqui, né? Ele é maior ou igual a 9 e... No caso do para CB, né? Ele é maior ou igual a 8 e é menor do que 9? Seria uma outra fórmula de você tentar resolver esse problema usando a função I. Tá? Você tem como fazer isso? Tem. Até para melhorar isso aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Seria uma célula e vou dizer que o valor para CA vai estar entre 9 e 10. Para CB, entre 8 e 8,9. Para CC, entre 6 e 7,9. Para CD, entre 3 e 5,9. E para CE, entre 0 e 3,9. Porque agora você não vai mais botar valores fixos, você vai calcular em cima disso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não vou mais usar. É maior do que 9? Não, eu vou perguntar. Ele é maior ou igual ao valor que está aqui, ó, em K, em K1. E, inclusive, vou fixar esse K1. O outro eu vou perguntar, ele é maior ou igual ao que está aqui em K2? E vou fixar esse K2. Ele é maior ou igual a 6, K3. Ao invés de botar o número fixo aqui, aqui eu botei 3, né? K4, ó, inclusive é 3 aqui. Por quê, ó? Ele está pegando o que está em K4 aqui. Na verdade, isso aqui é um 3 e aqui é 2.9. Então, eu mudei aqui para 3, ó. Nem me preocupo. Por quê? Porque a fórmula está usando K4 congelado. Então, congelou. Eu posso tanto arrastar aqui que ele vai ser K4. Ele não vai virar K5, K6 e assim por diante. A gente já estudou isso. E o valor daqui fica dinâmico. Eu posso mudar aqui, que automaticamente a fórmula ali trabalha em cima dos valores que estiverem informados. Né? Então já melhorei aqui. Mas como é que eu usaria o I aqui? Né? Como é que eu usaria o I? Então essa é uma atividade que vocês podem fazer. Que vocês devem fazer. Né? Eu vou até tirar aqui o fundo.
outra questão é o conceito. Tudo bem. E o conceito baseado na frequência? Né? Ele, por exemplo, para ele ser A, ele tem que ter notas e frequência acima de 90. De 9 de 90. Eu posso fazer isso aqui, ó. Faça o conceito de notas, está feito, né? Atividade. Conceito de que agora? O conceito de frequência. Atividade de aula, né, gente? Termina a aula, vão fazer. Vocês vão fazer esse mesmo trabalhinho aqui. Eu vou dar um Ctrl X. Tá aqui, conceito de notas. Vou colocar aqui mesclar para ficar assim. Vocês vão fazer um semelhante aqui. Conceito de frequência. Faz semelhante, só que em vez de 9 vai ser 90, né? Ou 0,9, né? Lembra que isso aqui na verdade é 100%. Lembra que o que é 100%, gente? Ó, igual 100% é 100 dividido por 100. É 1, tá? Então aqui, ó, você não vai usar 90 ali não. Você vai usar 0,9 quando você for fazer um igual a esse aqui. Você não vai usar de 9 a 10. É de 0,9 a 1. Frequência. Ou você bota isso aqui em percentagem. Aí ele vai entender já que isso aqui é percentagem. Tá? Porque lembra que você não pode fazer assim. Ó. Ele vai multiplicar, no caso aqui vai ficar 800, né? Isso é assim. Tá? Então você vai deixar ou percentagem ou com vírgula. Vou apagar. E vocês vão fazer duas coisas. Um é o conceito de frequência igual foi feito o conceito para notas. Vou inserir um outro aqui. E que vai me dizer o conceito final. Que ele vai ter que assumir uma regra, o conceito final. Como é a regra do conceito final? A com A dá A. Se for A e for A, é A. Certo? Só é A se for A e for A. A com B. Aí você pode criar aí um conceito para você. Por exemplo, vamos botar aqui A e A, né? Nota e frequência. Tirar esse aí. Dá A. Nota A, frequência B. A outra combinação é nota B, frequência A. Nota B, frequência B. Aqui vai dar B. Certo? E nesses aqui você assume uma regra. A com B, A. Mas B com A, B. Certo? Mas do jeito que está aqui só está dando... Não, assim não. Deixa eu resolver. Você cria uma avaliação nova. Você chama isso aqui de A+. Por exemplo, A+. Aqui é A. Aqui seria B com A. Seria um B+. Aqui seria B. E assim por diante. Entendeu? Quando você tem dois A+. Só esse A. Esse aqui a nota é B. Tornou-se B+, porque a frequência é A. B com B, B. E você vai fazendo aí a sua lógica. Então, baseado nisso, você vai fazer o seu conceito final. Beleza? Conceito final. Você pode estar aqui. Tem uma nota B, frequência C.
Aí você já pode criar um B menos. Você tem uma nota... E a frequência, gente, vocês podem criar ABC só, tá? Pra não ficar muita combinação aqui. Você tem aqui uma nota A e uma frequência C. Então você bota um A menos. Certo? Então você cria essa lógicazinha aqui só. Não precisa fazer para todos não. Estou aqui para A, B e C. Tá? A, B e C. E aí você faz, ó. Conceito de frequência e o conceito final. Beleza? Eu vou apagar esse. Para deixar certinho. Conceito de frequência. Eu vou anotar aqui. Eu vou fazer isso. Você pode botar aqui frequência acima de 8 até 1. Frequência de 0,6 até 0,79. E aqui a C já é a frequência abaixo de 60%, que seria aí já reprovado, né? Então, se você tiver uma frequência aqui, na verdade C, você pode até mudar aqui para reprovado, ou senão você botar assim, 0,5 até 0,59. E abaixo disso seria reprovado. Tá? Eu disponibilizo esses dados aqui para vocês. Vai ser a atividade já de fixação da aula, beleza? E aí vocês vão ter já aí uma boa atividade para fazer. Beleza, pessoal? Ó, já tem até uma atividade nova aqui, tá? Eu lancei hoje. Tem que fazer as atividades, gente, senão não adianta. E essas são atividades de fixação, entendeu? Na próxima aula a gente vai trabalhar com mais 2 aulas, tá? Vou precisar para concluir o conteúdo. A gente vai trabalhar com concluir o conteúdo básico. Funções, soma si, média si, soma produto, são funções baseadas em condicionais, tá? E na aula seguinte a gente vai trabalhar com funções de pesquisa, PROC-X, PROC-V, PROC-H, índice, CORRESP, tá bom? Então, são essas 2 aulas que faltam. Esses assuntos já são abordados nas aulas de apoio, que são as aulas gravadas, mas essas aulas ao vivo eu costumo ir mais devagar, explicar com mais calma. Então, essas aulas de apoio, estamos aqui, ó, 58 minutos certinho. Essas aulas de apoio ficam aí, né? Beleza? Então a gente vai precisar de mais 2 aulas para o básico. E aí depois a gente vai fazer só práticas, tá? Só que, para que vocês entendam, essas 2 aulas que faltam são conteúdos que eu já falo nas aulas gravadas, sabe? Só que nas aulas ao vivo eu demorei mais um pouco. Então a gente ainda tem aí mais uma semana para a aula 7, mais uma semana para a aula 8. Então nessas 2 próximas semanas eu já vou botar conteúdo, né, que vão servir para as práticas finais. Então a gente vai ter aí aula dia 21 e 28. É até bom que é até o final de maio. Aulas ao vivo 21 e 28 para o assunto básico. Certo? E aí eu termino o assunto básico. E aí vou botar mais 2 aulas gravadas que já abordam um suporte, né, para as práticas finais. Vocês entenderam? Porque se vocês têm aí 3 aulas, quer dizer, gravadas, que já serão práticas para as aulas finais, para as práticas finais, certo? Então, por exemplo, a parte de tabela dinâmicas e tudo mais, já vai vir na próxima postagem, na próxima submissão de aula. Quando eu botar a aula 6 agora, que é um conteúdo
do básico ainda, que é esse conteúdo da aula de hoje, que é referente ainda ao básico, o conteúdo 6 da parte gravada já é um conteúdo um pouco mais avançado, que a gente vai ver lá na frente. Por isso tem suma importância que vocês assistam essas aulas. Porque quando você assiste essa aula, que eu vou postar agora, na semana 6, quando eu vir falar de tabela dinâmica daqui a 3 semanas, vocês já sabem. Vocês já assistiram o que é tabela dinâmica. Vocês não vão estar vendo pela primeira vez. Por isso que o ideal é que você venha para essa aula, mas tendo assistido não só a aula passada ao vivo, como também a aula gravada. A aula, eu diria que aula, todas são gravadas, né? Mas assim, a aula offline, vamos falar. Então, você tem que vir para essa aula já tendo assistido a aula, as últimas aulas online e as aulas offline. As aulas ao vivo e as aulas offline. Porque, por exemplo, esse conteúdo que eu estou dando para vocês aqui, na aula 6, ao vivo, ele foi falado, acredito que na aula 4 ou 5 da aula offline. Então, se você assistiu a aula 4 ou 5, você já viu. A aula 4 ou 5 também tem um conteúdo que eu vou falar na semana que vem na aula online. Você encontra o conteúdo 2 vezes, na aula online e na aula offline. Os principais conteúdos são repetidos, as principais funções são repetidas. Algumas vocês vão ver só na online, outras só na offline. Mas aí, por exemplo, quando eu postar a aula 6 aqui online, um assunto que eu já falei nas offline, eu já vou botar na offline assuntos que eu vou falar daqui a 2, 3 semanas. Então a aula offline ela vai na frente, por isso que vocês têm que assistir. Então eu vou precisar da aula 7 e 8 para concluir essa parte básica, né? E 6, 7 e 8 para concluir o assunto do curso. Por quê? Já vai ter na aula 6, 7 e 8 o assunto que vocês vão aprender. Por quê? Na semana 6, que é essa agora, a 7 e a 8, até o final de maio, né? Vocês vão apenas ter conteúdo. Em junho, eu não tenho conteúdo novo em junho. Mês de junho, todas as aulas de junho vão ser práticas. A aula vai ser totalmente, vamos fazer uma planilha assim, ou seja, eu não vou mais ensinar. Vou chegar e usar a função. Já falei disso, tá? Pronto. Então em junho é isso. Então quando eu chegar em junho fazendo já uma tabela dinâmica, vocês vão ter que ter assistido já as aulas de tabela dinâmica que vão ser postadas agora, essa semana. Na semana 6, 7 e 8. Então é a semana... Ó, tá aqui, ó, semana 6, semana 7, né? Semana 6, isso, a próxima que eu vou postar. Semana 6, semana 7, semana 8. Exatamente dia 1º, né? Dia 2 aqui, termina o conteúdo. Porque a 7 e a 8 na aula online, 2 aulas online. E esse conteúdo aqui que eu vou postar essa semana, essa e essa, das aulas offline, que servem como base para as práticas também. É meio que o online está atrasado, né? Está dando aqui ainda o assunto que já foi dado lá atrás, no offline. Mas de fato o online demora mais do que uma aula gravada, né? Que eu simplesmente paro e falo do começo ao fim de forma mais prática possível. Aqui a gente conversa, tem outros assuntos e tudo mais. Em junho, vocês vão ter 1, 2, 3 semanas, né? Com exceção do São João, só de práticas. Se for o caso, na aula do São João aqui eu troco pela quinta-feira, dia 27, 4 semanas. Né? Só de práticas de todo o conteúdo que vocês aprenderam. Beleza? E aí termina o curso. Se alguém tiver alguma dúvida é só falar, vou ligar o áudio. Pode falar, Júlio. O senhor sabe dizer se tem alguma previsão de voltar? Ah, sim, quanto a isso aí não tenho não. Sei não. Tô por fora, na verdade eu tô por fora. Mas se tiverem dúvidas aí, pessoal, quanto ao curso, tá? A gente não parar a apresentação. Então eu vou finalizar aqui, beleza? Tava nem vendo vocês estavam nem me vendo, né?
Mais? Espero que o pessoal esteja acompanhando aí, né? Alguns já saíram. Então, galera, um abraço. Deus abençoe vocês. Fui! Tchau, pessoal. Até a próxima. Acompanhe as aulas e faça os materiais, galera. Senão não adianta. Beleza? Valeu!